Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, bem-vinda você que está chegando. Que bom que você está aqui. Que bom que você atendeu o meu convite para a gente ter essa noite. Falar um pouquinho sobre esse segredo, né, que traz leveza para a gente. Pode ir dando um oi aí, pode me dizendo o seu nome. Para a gente poder começar essa aula. Pode me dizer também de onde você veio, de que estado você é, se você é do Rio, se você é de São Paulo, se você é de Minas Gerais, tantas pessoas no grupo, tantos DDDs diferentes. Você pode escrever aí nos comentários, tá legal? E nós vamos começando. Essa aula é um convite meu para você e eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco, não das minhas ideias, nem das minhas opiniões pessoais, mas compartilhar com você um pouco daquilo que eu aprendi e que transformou a minha vida. Aquilo que eu aprendi e que me fortaleceu nos vários papéis que eu desempenho na minha família, na minha casa, na minha vida. E eu quero compartilhar isso com você. Por isso eu marquei esse convite, por isso eu preparei esse evento com muito carinho, para que você possa entender um pouquinho sobre o desenvolvimento pessoal e a importância que ele tem na sua vida, o quanto ele pode te ajudar a trazer isso que eu falei para você, que te ensinaria a ter uma vida mais leve, a ter uma vida com mais força, com mais conhecimento para a sua família. Que bom que você está aqui para ouvir isso, para entender isso e eu poder compartilhar essa ferramenta tão maravilhosa que tem transformado a minha vida e a vida de outras pessoas que passam também por mim e na qual eu posso compartilhar. Tá? Então, sejam bem-vindos. Aí eu quero falar daquilo que você leu. Eu não sei qual é a sua história de vida. Eu preferia estar presencialmente com você, perto de você, porque é do meu perfil. Querer conversar, querer estar junto, querer estar perto, para entender um pouquinho a sua história de vida. Então, eu não sei qual é a sua história de vida, mas eu sei que você passa pelas mesmas dores que muitos passam e que eu passei. E esse destino, né, que eu coloquei para você quando você clicou lá, que você leu e que te movimentou, né, para clicar e querer saber disso, que é ter uma vida mais leve, ter mais força e conhecimento. Esse destino, eu quero deixar aqui para você formas de que você conquiste essa graça e que a sua história de vida seja contada de forma diferente. Que a sua história de vida, que ela já existe, né, que já tem até hoje, que já aconteceu na sua vida e que é uma grande maravilha e bênção, aconteça, já aconteceu, daqui para frente, essas dores que eu acho que, na qual você se identificou nessas palavras, elas sejam diluídas a partir daquilo que eu vou trazer para você. Tá? Então, assim, eu estou muito feliz e quero explicar para você, né, o que é ter uma vida leve, o que é ter uma vida com força, o que é ter uma vida com conhecimento. Né? Quando você conversa com uma pessoa, conhece uma pessoa, ou vê até uma pessoa que você nem conhece, né, na rede social, uma entrevista, alguma coisa, mas que você percebe aquela pessoa, que eu tenho certeza que já aconteceu com você, você fala assim, nossa, que pessoa tranquila, que pessoa calma, que pessoa que passa paz, né? Passa uma leveza. Então,
O que é essa leveza? O que é passar essa leveza? O que é ter leveza na vida? É uma vida, eu acredito que uma vida mais leve é uma vida com menos estresse e mais alegria. É uma vida que você vai se sentir menos angustiado e angustiada, menos ansioso e ansiosa e mais alegre. Apesar de todas as coisas que você precisa fazer, apesar de toda dificuldade que você possa estar vivendo, porque uma vida mais leve não significa uma vida feliz todos os dias, mas significa uma vida que você vai conseguir encarar de forma diferente, seja naquele dia que você está mais feliz, seja naquele dia que você está mais difícil. Então, essa é a vida leve. Conhecimento. Por que o conhecimento é importante? Porque o conhecimento, ele te disponibiliza a consciência das suas habilidades. E essas habilidades você vai usar para mudança de comportamento, para diminuição de conflitos nos seus relacionamentos, para entender você, entender o outro. O conhecimento, ele é uma ferramenta que ele é como um recurso, é um recurso para você saber usar como mãe, como profissional, em cada área da sua vida. Então, ele vai também trazer essa leveza, ele vai também diminuir essa ansiedade, esse sintoma de desânimo, de impotência, que às vezes a gente tem por causa de tantas tarefas e de tantos papéis que a gente exerce. E a força é aquela força interior, é aquela força emocional. Olá, Carla, seja bem-vinda. É aquela força, minha xará, é aquela força de gerir a sua emoção e não deixar você ser conduzido pelo impulso, por ela. E aí, porque o que acontece quando a gente é conduzido pelo impulso, por uma emoção que não está gerenciada, a gente fere, a gente destrói ambientes, a gente gera conflitos. Então, a força para essa vida é você conseguir traduzir as suas emoções de forma favorável. Você nunca vai ser privado de viver fortes emoções, de viver emoções positivas ou negativas, mas você vai conseguir conduzir isso de uma forma melhor, em que a sua família também vai colher desses frutos, o seu colega de profissão também vai colher desses frutos, as pessoas que estiverem perto de você vão colher desses frutos. Por quê? Porque quando eu sou curado, ou quando eu sou curada, quando você é curada, as pessoas à sua volta também são. E muita da mudança que a gente busca no nosso ambiente, na nossa vida, ela começa por nós. Tá? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Como que eu vou mostrar isso para vocês? De várias formas. E eu vou começar mostrando isso para vocês a partir de pessoas que eu atendi, que estiveram comigo, onde eu trabalhei essa ferramenta, esse segredo, que lá na frente eu vou falar também, e que tiveram as suas vidas transformadas, tiveram a vida modificada. E, assim, são pequenas transformações, são micros movimentos, são pequenos passos, mas que fazem muita diferença. Muita diferença. Que organizam, e toda organização ela traz segurança. São passos que acalmam, são passos que te ajudam a tomar decisões assertivas. Então, a partir desses depoimentos, eu vou ilustrar um pouquinho aquilo que eu falei aqui. E depois a gente vai continuando nessa aula sobre o segredo de uma vida mais leve, forte e de conhecimento para você e para sua família. Tá bom? Então, a gente vai rodar agora um pouquinho do depoimento dessas pessoas. Guardar um pouquinho, que a gente vai tentar transmitir isso.
O som está aparecendo para vocês, que para mim eu não estou escutando. Vocês podem escrever aí no chat. Já, mas o som não está saindo. Vocês podem escrever aí se vocês estão escutando ou não, que eu não estou. Se o som não estiver escutando, não tem problema, a gente põe só o depoimento escrito. Pessoal, peço desculpas, alguns imprevistos, porque aqui ao vivo, às vezes, acontece aquilo que a gente não esperava, mas se a gente não conseguir o vídeo do depoimento, a gente coloca o depoimento das mensagens. Só para a gente dar continuidade, tá, na aula. Bom, vou continuar falando enquanto a gente vai resolvendo essa questão. Então, o que eu estava falando? Pessoas passaram por mim e por que eu decidi dividir isso com vocês hoje nessa aula? Porque pessoas passam por mim, pessoas no meu trabalho, pessoas que me contratam, pessoas, até mesmo meus filhos, pessoas da minha família, porque eu faço isso com os meus filhos, com meu esposo, passam por mim, pessoas que eu escuto, que me pedem conselho e colocam essas dores, né? Colocam essa dificuldade. Carla, como é que eu faço para conseguir dar conta de tudo? Carla, eu estou angustiada, eu estou triste, eu estou desanimada, porque eu não tenho forças para conseguir dar conta de tudo. Carla, como é que você consegue? Eu já tive gente até perguntando para mim assim, como é que você consegue dar conta? Como é que você consegue se dar tão bem com as suas noras? Então são perguntas assim, Carla, como é que você consegue se dar bem com seus filhos? Como é que você consegue com que seus filhos gostem de estar com você, gostem de estar em casa, porque são jovens, às vezes os jovens não estão. Como é que você consegue se dar bem com seu marido? Carla, como é que você consegue trabalhar, você consegue estudar, você consegue ir à igreja, você consegue cumprir, né, tudo aquilo que é da sua vida, e eu não te vejo reclamando, eu não te vejo exausta, eu não te vejo... Então, a partir disso, eu quis trazer essa aula para vocês, né? Essa ferramenta para vocês, para que vocês também experimentem isso, apliquem e experimentem do resultado, né? Do que é o olhar para si, do que é organizar a sua vida a partir de se conhecer, né? Do autoconhecimento. Eu vou falar um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, o meu nome é Carla, você já sabe. Tenho 52 anos, eu tenho 3 filhos, moro no Rio de Janeiro e sou casada há 25 anos. E qual é a minha profissão? Minha primeira formação foi em Direito, eu me formei com 24 anos em Direito, exerci a advocacia com bastante empenho. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Exerci a advocacia com resultado muito positivo, eu era chefe de um departamento jurídico de uma grande empresa e fiquei ali por 6 anos. Foi quando, nesse período, né, eu estava namorando quando eu iniciei a trabalhar lá, depois noivei, casei, e nesse período eu também engravidei. Quando eu engravidei, eu precisei fazer uma escolha. Eu quis fazer uma escolha, claro, junto com o meu marido, eu desejava cuidar dos meus filhos, porque eu trabalhava o dia inteiro, eu saía às 7, aqui no Rio de Janeiro, cidade grande, né? Então você gasta tempo com percurso. Então eu saía cedo e chegava quase 9 horas da noite. Então eu pensava assim, já com aquela barriga grande, né? Meu filho prestes a nascer, eu pensava, como que eu vou olhar o meu filho? Que tempo eu vou ter para olhar o meu filho? Como que, né? Como é que vai ser? Eu vou deixar ele com outra pessoa? E eu tinha um desejo muito grande de educar. Eu sempre gostei de criança, era meu filho, eu sempre desejei ser mãe e tinha o desejo de educar.
Então, o que aconteceu? Nesse período da minha vida, onde eu exerci essa profissão, eu parei de trabalhar para cuidar do meu filho. Houve perdas? Houve. Porque sempre que a gente toma uma decisão, há perdas. Só que há perdas com alegria. Então, sempre que você tomar uma decisão, você vai ter perda, mas aí você vai medir assim, essa perda que eu vou ter vai trazer alegria para mim? Não é a perda que traz alegria, mas a decisão da perda, aquilo outro que você vai viver, tem que trazer uma alegria. Então, houve perdas, sim, né? Porque eram 2 trabalhando, eu ganhava muito bem, mas com alegria, porque o meu marido também queria que eu cuidasse do meu filho. E a partir daí, sendo mãe, eu comecei a estudar sobre educação, porque eu não queria só cuidar, né, dar banho, pentear cabelo, não, eu queria desenvolver, né, aquela pessoa. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Então, o que eu fiz? Eu comecei a cuidar dele, e aí veio outro filho, porque nós queríamos ter 4 filhos, né? E veio o outro, então, por ali eu fui ficando e não trabalhei. Até que chegou a fase da idade escolar, do mais velho, e aí eu tenho uma grande amiga, que é até madrinha de um dos meus filhos. Eu olhava para ela, ela estudava, ela trabalhava em escola, e eu via que ela ia para a escola e levava junto o filho dela. E eu falava assim, gente, que interessante esse trabalho, né? Porque você vai com o filho, você volta com o filho. A gente, quando é mãe de filho pequeno, a gente quer ficar com o filho o tempo todo, né? E aí, então, eu achei aquilo interessante e fui buscar esse trabalho para mim. Estudei, consegui trabalhar em escola, consegui trabalhar junto com os meus filhos, então eu ia para a escola, levava eles juntos e, paralelo a isso, estudava sobre educação, até porque a escola também trazia essa formação para mim, né? O que aconteceu? Me enveredando por esse meio, eu gostei tanto da educação que eu fiz outra faculdade, eu fiz pedagogia, porque eu falei, é aqui que eu vou ficar, e eu sempre gostei de estudar desenvolvimento e comportamento. Então, depois eu fiz a psicopedagogia, me formei também em analista comportamental e comecei a trabalhar nessa área. Trabalhei muitos anos em uma escola renomada aqui do Rio, onde eu atendi os pais, né? De professora eu fui para coordenadora, e ali eu atendia famílias. Eu atendi os filhos com dificuldade, as crianças que não conseguiam aprender, os conflitos que tinham ali. Quando os pais vinham para mim, o que acontecia? Eles não falavam do filho, eles falavam deles. Então, eu percebia que a questão daquele filho e a questão daquela criança estava numa ferida familiar, estava num conflito familiar, estava num problema familiar. Né? Era muito mais do que não conseguir ler, muito mais do que não conseguir entender a matemática, estava para além daquilo. Então, a partir dessas dores, foram 8 anos trabalhando ali, 8 anos atendendo família, fora as famílias que eu atendia na igreja. A partir daquilo ali, o que aconteceu? Eu percebi, né, o quão as famílias precisam de ajuda, o quão o pai precisa de ajuda, a mãe precisa de ajuda, a mulher precisa de ajuda. Só que chegou um período da minha vida que aconteceu o seguinte, eu também, deixa eu ajeitar aqui, acho que fica melhor assim, eu também comecei a ficar muito cansada, porque eu comecei a precisar trabalhar muito. Até porque, né, a família cresce, o orçamento vai aumentando, né, as propostas vão surgindo, porque você vai trabalhando, você vai crescendo no seu ambiente de trabalho, aquelas propostas vão surgindo, você vai, né, aceitando, abrindo portas, e quando você vê, você está abarrotada de coisas, fazendo 1001 coisas. Então, você está cuidando da família, cuidando de casa, né? Não é só da família, cuidar de casa mesmo, né? Cuidar da comida, porque a mulher, principalmente, ela vai para trabalhar e ela simplesmente não fechou a porta de casa e saiu. Ela está pensando no quê? O que vai ser o almoço? Quem vai buscar o outro na escola? Então, tinha isso, tinha a profissão que eu tinha que entregar o melhor trabalho, né? Tinha os atendimentos, tinha o meu trabalho da igreja que eu gosto, tinha os meus desejos pessoais, os livros que eu queria ler, as coisas que eu queria fazer. Então, eu fui ficando muito cansada. Tá? Nesse cansaço, o que aconteceu? Eu fui ficando assim, estressada. Quando a gente está cansado, o que acontece com a gente? A gente se torna uma pessoa mal-humorada, a gente se torna uma pessoa irritada.
qualquer coisa perturba a gente. Se você arruma a casa, uma bagunça, o drama já acontece. Então, eu comecei a ficar doente emocionalmente. Como? Desanimada. Chegava do trabalho, ia direto para a cama dormir, porque não aguentava, então eu dormia já para o dia seguinte, né? Os filhos já estavam um pouco maiores. Nesse meio e nesse ínterim, o que aconteceu? Eu tenho uma amiga que trabalhava também com atendimento a famílias e eu fui procurar ajuda, porque a gente precisa procurar ajuda. Quando a gente se vê com dificuldades, a gente precisa de uma mão que ajude a gente, que sustente a gente. A gente precisa de direção, e às vezes a gente está dentro do problema e não consegue direção, então a gente precisa de uma direção de fora. Então eu fui procurar ajuda, e nessa ajuda eu fiz sessões de autoconhecimento, e aquilo mudou a minha vida, porque eu consegui me entender, eu consegui ver os meus limites, eu consegui ver até onde eu posso ir, até onde o outro pode ir comigo, eu consegui traduzir as minhas atitudes e perceber o que eu posso fazer previamente para que eu não fique daquele jeito. Né? O que eu posso... Por que eu fico mal-humorado? Então, o que eu posso trabalhar antes disso para não chegar nisso? Isso é um exemplo, mas são vários. E isso mudou a minha vida. Isso transformou a minha vida de forma que, assim, eu ainda trabalho, ainda tenho as tarefas, né? Mas eu consegui perceber o que tem significado na minha vida, o que não tem significado na minha vida, o que eu ponho na minha vida, o que eu tiro. E tudo isso foi a partir de conhecimento. Né? Eu adquiri o conhecimento do desenvolvimento pessoal para eu poder transformar a minha vida e a vida da minha casa. Porque né, onde você está, ou você vai emanar coisas boas para o lugar onde você está, para as pessoas que estão contigo, ou você vai emanar coisas ruins. E, então, tudo isso me transformou e transformou a minha vida. Então, por isso, hoje eu atendo eu sou terapeuta, eu atendo pessoas na psicoterapia, pessoas com sintomas de ansiedade, porque a ansiedade não é uma doença, né? A ansiedade, os sintomas da ansiedade, eles podem chegar a te levar a uma doença, né? Que são as doenças mais sérias, depressão, pânico. Mas a ansiedade em si são sintomas que você tem devido ao comportamento que você adquire ou a forma de vida que você está tendo. Então, eu atendo pessoas, eu ainda trabalho em escola, eu trabalho aqui no Instagram, eu compartilho para vocês conteúdos gratuitos, como estou fazendo aqui agora. Então, eu quis trazer um pouquinho da minha vida para você entender por que eu falo disso. Quem é essa pessoa que fala disso? Eu sou uma pessoa que fui transformada por aquilo que eu faço. Então, eu decidi e escolhi compartilhar isso com outras pessoas, porque eu quero pessoas transformadas. Eu quero que as pessoas deixem de sofrer o que eu sofria, experimente algo diferente, algo novo, que as pessoas se instalem na vida delas e consigam viver o que ela precisa viver sem tanto sofrimento. Tá? Então, assim, isso é um pouquinho de mim. Tá? E o que eu vou falar agora, né? Eu tenho muita coisa para falar, mas eu não consigo falar tudo em uma aula. Então, hoje eu escolhi um tema que é algo muito importante que eu quero trazer para você. Que é uma palavra simples, é uma palavra da moda que todo mundo fala, mas é algo que muitas pessoas não conseguem fazer. Tá? Então, eu quero trazer para vocês... Eu tinha preparado aqui depoimentos de pessoas que eu atendi e que tiveram essa vida transformada. Não estou conseguindo colocar. Então, como vocês podem ver esse depoimento? Vocês, se quiserem, depois acessem o meu Instagram, que ainda não acessou, que ainda não me segue, clica no destaque que ele tem, depoimentos. Ou depois, fechando aqui essa aula, eu posso, de repente, colocar no grupo de WhatsApp para quem está no WhatsApp. Tá bom? Só para vocês terem uma justificativa de porque os depoimentos não chegaram. Então, vamos começar. Por que eu trouxe essa aula para você? Por que eu trouxe esse tema? Porque esse tema, ressignificar, é o tema
é assim, eu posso te dizer que é o start, sabe? Para a gente começar toda a transformação, para a gente começar o nosso autoconhecimento, para a gente começar a entender, né, um pouquinho da nossa história, por que a gente vive de certa forma, e por que a gente reage, porque a gente se conhece muito pelas nossas reações e não pelos nossos comportamentos. Então, por que a gente reage daquela forma? Né? Quem sou eu que reage assim? Como é a minha história? Né? Se eu for contar a minha história, se eu for contar as minhas dores, se eu for contar os bloqueios que eu tenho, eu vou contar de um jeito. Mas se eu aprender a ressignificar, eu vou contar de outro jeito. E aquilo não vai mais ser tão pesado para mim. Aquilo não vai mais dificultar os meus próximos passos. Porque muito da nossa história traz um significado. E às vezes é um significado que a gente tem e que às vezes não é o real. Talvez a gente tenha construído por causa das nossas emoções, porque 97% do nosso comportamento é por causa das nossas emoções. Então, às vezes, a nossa história a gente conta de uma forma gerida pelas nossas emoções, e às vezes o significado não é aquele, não é o real. Então, quando eu ressignifico, quando eu conto de uma forma diferente, eu começo a viver diferente. Então, ressignificar. Aí eu quero te fazer essa pergunta: que leitura você faz da sua vida? Qual é a leitura que você faz da sua vida hoje? Se alguém te perguntar assim, como é a sua vida? Né? Como é a sua vida? O que você vai falar hoje da sua vida? Então, hoje você tem uma história para contar. Hoje, talvez hoje, concretamente hoje, se eu pudesse te perguntar e você pudesse me responder assim, pessoalmente aqui agora, que leitura você faz da sua vida hoje? O que você vai me dizer? Você está... Quais são as emoções que têm te movimentado? Você está alegre? Você está triste? Você está cansado? Você está desanimado? Você está desacreditado? Desacreditada? Você está com medo? Você está sozinho? Porque muitas coisas a gente vive e a gente fica sozinho, a gente guarda para a gente. Então, assim, aquilo que eu coloquei ali, que leitura você faz da sua vida, e eu coloquei, né, do homem, coloquei da mulher, coloquei as fases da vida, as transformações, é porque, assim, hoje você vai contar uma história da sua vida. Hoje você tem uma leitura da sua vida. Há 10 anos atrás, você tinha outra. Há 10 anos, daqui a 10 anos, você vai contar outra. Você vai ter uma outra leitura da sua vida. Então, a gente tem uma leitura da nossa vida a partir do nosso dia a dia, a partir do nosso cotidiano, a partir daquilo que a gente está fazendo, a partir daquilo que a gente ouve das pessoas. Porque muitas vezes a gente nomeia características para a nossa vida que ouviu de outras pessoas, e às vezes a realidade não é aquela. Entende? Então, assim, ressignificar é você fazer uma leitura da sua vida e você contar uma nova história para a sua vida. Você contar uma nova história para aquilo que está te movendo, para aquilo que te moveu, para aquilo que te paralisou. Conte uma nova história. Carla, me esclarece melhor isso. Então, eu vou te esclarecer melhor isso. Eu vou te dar um exemplo meu. O que acontece? Eu sempre tive muito medo de me expor. Eu estar aqui hoje dando uma aula para você é algo que... Por isso que eu falo, que leitura eu faço da minha vida hoje, né? Que há 15 anos, 20 anos atrás eu não faria. Não faria essa leitura. Minha vida não seria assim. Porque eu tinha muito medo de me expor. Tinha vergonha. Fico nervosa ainda? Fico, mas venho aqui e faço. Antigamente não faria. Tinha medo de entrar numa loja e perguntar o preço de uma roupa. Porque eu tinha um problema com a minha autoimagem. Eu tinha um problema com a minha autoaceitação. E fui descobrir esse problema como? Eu descobri que, quando eu era pequena, a minha mãe teve problema financeiro na gravidez e o meu pai tentou me abortar, me tirar. Eu senti aquilo na barriga da minha mãe. Eu senti rejeição.
essa rejeição, que foi uma emoção, mesmo eu sendo bebê, repercutiu em vários comportamentos na minha vida. Então, eu contava uma história. Eu sou a garota medrosa, que não consigo me expor, que tenho medo de foto, que me acho feia, que acho que ninguém me aceita, que sou rejeitada. Hoje eu conto uma outra história. Eu ressignifiquei isso. Por quê? Porque eu descobri a raiz do meu problema, conversando com a minha mãe, eu descobri a raiz de por que eu me sentia tão rejeitada, e aí eu comecei a me comportar diferente, porque eu entendi que aquela emoção aconteceu comigo numa época em que eu não entendia. Depois tudo veio à luz. E aí eu comecei, né, na maturidade, com o desenvolvimento pessoal que a gente vai trabalhando, a entender, não, essa emoção, quando alguém fala assim, faz um vídeo, eu tenho medo ou vergonha, essa emoção não é real na minha vida. Ela aconteceu lá atrás, ela não precisa acontecer de novo. Né? Então, eu sempre vou falar de espiritualidade para vocês, vou falar de Deus. Então, nessa linha, eu rezo, eu confio em Deus, mas eu também ajo. Eu preciso dessa formação pessoal para eu agir, aplicar e a coisa mudar. Então, isso é só para ilustrar que leitura eu faço da minha vida, que leitura você faz da sua vida. Ressignificar as dores. Ressignificar o que aconteceu com você. Buscar a raiz disso. Quando a gente trabalha o desenvolvimento pessoal, quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente trabalha a raiz dos nossos problemas. Por quê? Por que uma terapia é importante? Porque a terapia vai lá e descobre a raiz do seu problema. A medicação, ela tira o seu sintoma. Se você hoje está ansioso, você vai tomar um remédio, ela vai tirar o seu sintoma, você não vai sentir mais ansiedade. O sintoma, mas ela não resolveu o problema. O problema está na raiz. Então, o autoconhecimento traz a raiz dos seus comportamentos, das suas reações, das suas dores, dos seus sentimentos. Então, para ilustrar isso, ressignificar é importante. E a leitura que a gente faz na nossa vida vai depender de cada momento que a gente está vivendo, de cada coisa que a gente está vivendo. Tá bom? Próximo passo. Próximo passo para depois disso. O que vem depois? Que leitura você faz da sua vida? Pode mudar o que pessoa você se tornou. Hoje eu quero te perguntar para você ressignificar a sua história também. Que pessoa você se tornou? Hoje, se eu te fizer essa pergunta, você se tornou como? Por que eu trouxe essa pergunta para cá? Eu vou te contar uma história. Um dia eu estava num shopping tomando um café com as minhas irmãs. E nós estávamos conversando, né? A gente, quando está em família, começa a contar a história de quando a gente era pequena, o que a gente viveu. Nossa, eu ia para a faculdade, fazia isso. Gente, como eu acordei cedo, peguei tanto ônibus, trabalhei, eu não aguentava. A gente começa a contar a história da nossa vida, começa a rir, começa tudo. E uma das minhas irmãs, ela virou e falou assim, eu falei assim, e hoje, como é que está a nossa vida? Aí ela virou e falou assim, eu estou muito feliz com a pessoa que eu me tornei. E aquela frase ficou forte para mim. Eu falei, nossa, que bacana falar isso. Você falaria isso hoje? Você está feliz com a pessoa que você se tornou? Ou você está pior do que você era antes? Ou você está melhor do que você era? Ou você nem sabe como você está? Por que eu trouxe isso? Para a gente refletir. Entende? Refletir sobre o que a gente está vivendo. Refletir sobre quem eu sou hoje. Que mãe você se transformou hoje? Como você está na sua casa? Que esposa? Que profissional? Que amiga? Que filha? Você é uma pessoa que grita o tempo todo? Você é uma pessoa que é mal-humorada? Você é uma pessoa desorganizada? Você é uma pessoa que tem um monte de tarefas e não consegue dar conta porque você se sente incapaz? Porque às vezes não é nenhuma incapacidade, são sentimentos que vêm. Desde que, se você é casado ou casada, desde que você casou para hoje, como você se tornou? Pensa como você era, como você é. Pensa como você lidava com as pessoas da sua casa, do seu trabalho, do seu ambiente, como você lida agora. Entende? Isso, lá atrás, quando eu falei para vocês que eu estava cansada também e fiz a sessão, eu pensei nisso. Em que eu estou me tornando? Em que eu estou me tornando
acumulando um monte de coisas para fazer, aceitando tudo e não percebendo o que faz significado para a minha vida. O que eu posso delegar? O que eu posso tirar que eu não tiro? Por que eu tenho medo de delegar tarefas? Por que eu tenho medo de transferir para outro uma responsabilidade que ele pode fazer, que pode me ajudar, e às vezes eu não faço? Eu abraço o mundo, abraço tudo. Então, assim, essas coisinhas que vão acontecendo que a gente não percebe, elas vão te transformando numa pessoa melhor, pior, ou que você nem sabe quem você é, né? Então, assim, triste, amarga, está aqui, né? Humorado, desanimado, ativo, cansado. Tem pessoas hoje que transformaram a vida de uma forma, né? Que malham, que... Eu tenho uma seguidora que, para mim, eu considero até uma amiga, eu não conheço, mas a gente conversa tanto ali no direct. Ela fala o quanto eu tenho ajudado ela com as postagens, eu não atendo ela. E ela perdeu 43 quilos. Eu não sei nem se ela está aqui, a Evelyn. E ela estava num barco, sabe, afundado, com depressão, sabe, bem mal. E hoje ela conta a história dela. Perdeu 43 quilos, voltou a correr, sabe, emocional lá para cima. Então, assim, né, vamos pensar nisso. Em que pessoa você vai se transformar? Em que pessoa? Talvez você esteja ótimo hoje. Talvez isso é legal também. O autoconhecimento é isso. Poxa, olha como eu estava, olha como eu estou hoje. Que bom que eu estou hoje assim, sabe? Então, a gente pensar nisso faz diferença. Esse é um segredo de leveza. Esse é um segredo de força. Porque a força, gente, ela está na nossa mente, ela está nas nossas emoções. O que eu quero desenvolver para vocês hoje é isso, é que vocês desenvolvam, sabe, esse conhecimento sobre emoção, esse conhecimento sobre estar forte, fisicamente também, estar forte fisicamente, mas estar forte também emocionalmente, para a gente conduzir a nossa vida, a nossa casa. Você conduz a sua casa, você conduz o seu trabalho, aquilo que o seu chefe te confiou, ou se você é um empreendedor, aquilo que foi confiado, que pessoas confiaram a você, é você que está conduzindo. Pensa, você confiaria a você mesmo algo para você conduzir? Você contrataria você? Entende? É a gente pensar nisso e a gente buscar melhor. E a gente querer, a gente se conhecer, a gente transformar as nossas murmurações, as nossas reclamações em práticas, em metas aplicáveis, em práticas que devolvam para a gente a alegria, devolvam para a gente o saborear a vida. Tá? Então, assim, o que acontece quando a gente não consegue fazer isso? A gente cai no automático. A gente cai num processo de acomodação. A gente se acomoda. Eu até coloquei aí, daqui a pouco vai aparecer um post com a placa de processo proibido. Eu quero dizer para você que o processo de acomodação é proibido. Está proibido na sua vida. Coloca isso no seu coração. Não se acomode. Eu, quando estava naquela época, antes de que eu falei que eu não estava bem, eu falava assim, eu ficava assim, faltam tantos anos para me aposentar. Faltam tantos anos para me aposentar. Sonhando com uma aposentadoria. Gente, como que eu vou sonhar com uma aposentadoria? Como que eu vou criar condições para eu ser feliz? Eu não posso criar condições para eu ser feliz, não posso me contentar com pouco, sofrer com a omissão. Eu não posso falar assim, quando eu tiver dinheiro, eu faço academia. Quando o meu marido ou a minha esposa for mais bem-humorado, aí eu converso com ela sobre isso. Isso é processo de acomodação. Esperar condições para tomar uma atitude. Esperar condições para ver a vida melhorar. A vida, ou tipo assim, minha vida não é igual daquelas estrelas, não é maravilhosa, então, entendeu? Eu vou viver assim mesmo. Minha casa está bagunçada porque eu não tenho dinheiro. Então, ela vai ficar assim mesmo. Mas você pode arrumar a sua casa de uma forma simples, mas que ela seja confortável, agradável, aconchegante, que as pessoas queiram estar, que seus filhos queiram estar. Então, o processo de acomodação, ele paralisa a gente. E a gente sofre. A gente acha que a gente não sofre. Que a gente fica ali estagnado.
como está essa foto aí. Mas, no fundo, a gente sofre porque a gente não vê resultado. Quando a gente não vê resultado, a gente desanima. É como se nadasse e morresse na praia. Então, assim, processo de acomodação é proibido. Coloca isso no seu coração. Onde você está acomodado? Se você quiser, você pode escrever aí. Né? Você está acomodado no seu crescimento? Que crescimento? Espiritual, emocional, profissional? Você está acomodado e você fica só rodando a internet, rodando o vídeo, e aí você olha para a vida de quem você admira e pergunta, como assim? Como que ela tem essa vida? Eu botei essa imagem, eu adoro esse filme, Ali e Eu, né? E a gente via aquele aconchego familiar, aquela família crescendo. Então, assim, a gente olha e fala assim, cara, como é que pode, né? Ela é bonita porque ela tem dinheiro para academia? Eu não tenho. Aí a gente começa a botar condição. São detalhezinhos que a gente vai colocando na vida e pesando a nossa vida. Porque são detalhes que pesam, são detalhes que oprimem, são detalhes que não te fazem ir para frente, não te movimentam. Ah, ele é bonito porque ele é rico, cheio de dinheiro. Aí a gente vai olhando as pessoas, gastando o nosso tempo, porque o nosso tempo é um recurso, a gente vai gastando o nosso tempo para olhar as pessoas que a gente admira, né? Porque a gente só vai seguir quem a gente admira, certo? Né? A gente vai olhar as pessoas, só vai ficar vendo, gastando tempo que a gente gosta, acha bonito, né? Quer modelar. Não tem problema nenhum modelar ninguém. A gente pode olhar para ela e falar que mulher linda. Ou os homens que para ele falar, poxa, que alegria, que família ele construiu. A gente pode modelar assim, mas a gente não pode esquecer que eu sou único, que você é única, que ele é único, que ela é única. Diante de Deus, nós somos únicos. E que tem muito dentro da gente para o outro. Tem muito dentro da gente para ser admirado pelo outro. E que a gente não está colocando isso para fora porque a gente está nesse processo de acomodação. Porque a gente coloca condições para tudo. E aí a gente inventa desculpa. Né? Como dizem que é bom desculpa, não é bom em mais nada. Então, você é bom de desculpas? Eu quero desenvolver em você um desejo de transformação, um desejo de mudança, um parar. Faz uma lista de todas as desculpas que você usa, risca. Fica alerta quando você for usar e vai eliminando ela da sua fala, da sua voz. Preparei tanta coisa, estou aqui querendo olhar para cá para falar para você, mas... Bom, aí você começa a planejar a sua vida para você ser melhor. Para você ser melhor como mãe, para você ser melhor como pai, como esposa, como profissional, como amiga. Você até começa a mudar, mas você não dá conta de prosseguir, porque chega a tal dessa palavra famosa aí que todo mundo fala, da procrastinação. Você procrastina. Todo mundo procrastina. Todo mundo. Só que, né, todo mundo deixa algo de lado, até porque eu falo aqui de agenda flexível, né? Você tem uma agenda que você tem que ter espaço para os eventos exteriores, porque eles acontecem no nosso dia a dia. Aí você pega alguma coisa e deixa para o outro lado, mas procrastinar não é isso. A procrastinação é quando você tem o medo de enfrentar a dor. É quando aquele deixar para lá é para te paralisar. Entende? Não é uma transferência de data do que você vai fazer. Mas é o não fazer. Porque fazer aquilo, tomar aquela ação, vai mexer na sua dor. Então, por exemplo, dor de esforço de fazer o que não gosto. Então, eu não faço o que eu não gosto, eu procrastino e a minha vida não muda. Eu vou revelar aqui para vocês, eu tenho muita dificuldade de fazer exercício. Eu não gosto, não tenho prazer. Eu não, sabe, o meu filho mais velho ama. Ele vai, ele faz, ele malha. Você vê que ele gosta daquilo. Eu não gosto. Né? Então, assim, fazer aquilo para mim é sacrifício, mas eu sei que eu preciso. Então, quando eu não faço, né? Quando eu não faço porque eu não gosto, eu estou comprometendo um resultado na minha vida. Então, eu estou procrastinando porque eu estou com medo de enfrentar essa dor. Dor de abrir mão do prazer. Eu preciso emagrecer. Eu não corto doce, eu não ajeito a minha dieta, eu estou abrindo mão.
eu tenho dor de abrir mão daquele prazer. Então, como eu não abro, eu vou procrastinando um resultado de saúde, de estética, de autoestima. Quanta coisa está junto aí. Dor de silenciar. Eu não me conheço, eu falo pra caramba. Eu gosto de falar as minhas verdades. Então, para eu não falar, para eu diminuir o conflito, eu preciso silenciar. Eu preciso deixar o outro falar, mesmo que eu não concorde. Né? A gente vai treinando essa virtude, né, da escuta. Então, tem a dor de silenciar. Quando eu não quero abrir mão dessa dor, eu estou procrastinando porque eu tenho medo de ouvir o que o outro vai falar e que eu não vou gostar. Dor de ouvir o outro sem concordar. Dor de se desfazer das coisas. De ter um quartinho, colocar tudo lá, ou ter um armário abarrotado de coisas que você nem usa, mas que você não se desfaz, porque cada vez que você vai dar, você fala, puxa, mas essa peça era lá daquele dia. Entende? Então, essa procrastinação que te paralisa, que não deixa a sua vida melhorar, ela é séria. Ela precisa ser deletada da sua vida. E você precisa treinar para isso. Você precisa se fortalecer emocionalmente, ter conhecimento sobre as coisas que são da sua vida e abrir mão disso para você ter resultado. Para você ter resultado, para você ver uma vida diferente, para você olhar para a sua vida. Gente, eu não tenho a capacidade de mudar a sua vida, mas eu tenho a capacidade de te treinar para você ser uma pessoa transformada, viver com mais leveza, ter mais força para tomar suas decisões, para ter decisões assertivas, tá? Outra coisa que a procrastinação mexe com a gente, quando ela mexe com a nossa dor. Eu tenho a dor de delegar tarefas. Então, eu abraço o mundo. Por exemplo, eu peço para os meus filhos, lavem a louça. Às vezes, pode não lavar do jeito que eu gosto, mas eu preciso delegar. Eu peço para o meu marido, me ajuda, passo o aspirador. Olha, eu pego o meu filho, o Samuel, que é meu filho menor, na escola. A gente vai delegando. Sabe? No próprio trabalho, às vezes a gente não quer delegar tarefa porque a gente acha que o outro vai se sobressair. Gente, o melhor líder é aquele que forma outros líderes. Entende? Então, isso é para o nosso trabalho, isso é para a nossa casa, isso é para a nossa vida de amizade. Eu não tenho que pegar os meus talentos e guardar para mim e esconder. Eu preciso delegar. Quando eu não consigo fazer isso, porque eu tenho medo do outro sobressair, eu tenho medo do outro fazer errado, eu tenho medo de aquilo que eu articulei para minha casa não dar certo, eu estou procrastinando de uma forma que não é saudável. Porque eu tenho medo de enfrentar essa dor, de romper com aquilo, de perceber. Quando eu trabalhava, teve uma época que eu percebia o medo da minha superiora de me dar atribuições ou de me deixar de frente para o público e dela perder a admiração que as pessoas tinham sobre ela, a confiança. E não, a gente pode dividir isso. Entende? Então, a gente precisa enfrentar essa dor e outras. Tá? Como que a gente faz isso? Como que a gente ganha isso? Como que a gente ressignifica? Como que a gente vai deixando isso de lado? Nosso tempo está acabando. A partir do autoconhecimento. Tá? A partir de ressignificar as feridas. E a gente só faz isso a partir do autoconhecimento. O segredo está em se conhecer melhor, em ressignificar as suas dores, descobrindo a raiz de cada uma delas. Onde tudo começou? Onde a sua tristeza começou? Onde a sua compulsividade por comer começou? Onde o seu medo de perder dinheiro, de doar, de ser generoso começou? Onde a sua baixa autoestima começou? Então, a gente ressignificar isso. A partir do quê? Do autoconhecimento. É a chave para viver com mais leveza, com mais conhecimento, saiu errada a palavra aqui, mas tudo bem, peço desculpas, e força em sua vida e família. Tá? Eu queria falar muito mais para vocês, mas não dá para falar tudo aqui. Mas eu tenho uma oferta para fazer para vocês. Eu tenho o desejo de treinar pessoas para o autoconhecimento.
eu tenho desejo de pegar você pela mão e treinar você para que você consiga fazer isso. Porque, assim, eu consegui porque eu fui treinada. E esse processo do autoconhecimento, ele é contínuo, né? Ele é um processo que é para a vida toda. Então, quando você aprende, eu aprendi isso, e a gente vai refazendo isso, porque, como eu falei lá no começo da palestra, a leitura que a gente faz na nossa vida hoje é uma e amanhã vai ser outra. Porque hoje eu posso estar no emprego, amanhã eu vou estar em outro. Porque hoje eu posso ter um problema, amanhã eu vou ter outro. Então, assim, é um processo contínuo e que, quando a gente aprende, é uma ferramenta que a gente mesmo, sozinha, depois consegue traduzir, trabalhar e fazer. Tá? Então, qual é a oferta que eu tenho para você hoje? Né? Eu estou abrindo a minha primeira turma de treinamento de autoconhecimento. O que é isso? Se chama TAC, Treinamento de Autoconhecimento. Eu estou abrindo essa primeira turma e eu gostaria que você fosse meu aluno. Eu gostaria que você estivesse comigo. Porque eu gostaria de te acompanhar. Como, Carla, você vai fazer isso? Eu vou subir aulas que estarão gravadas para você visitar o tempo todo. Ó, o Frederico falando, o medo é um grande inimigo. O medo é um grande inimigo, Frederico. Ele paralisa. E é muito bom quando a gente tem pessoas com a gente, que a gente pode compartilhar daquela dor, daquele medo. Elas não vão usar isso contra você, porque muitas vezes a gente divide alguma dor com alguém e depois, imediatamente, alguma situação aquilo é usado contra nós. É muito bom quando a gente tem esse espaço, sabe? Então, nessa turma, eu quero criar esse espaço de troca, de crescimento, de transformação. Como ela vai acontecer? A partir de aulas gravadas que vocês vão ter para ouvir e fazer tarefas, e a partir de encontros ao vivo, onde as guias a gente vai tirar dúvida, aquelas metas que você vai traçar, eu vou te ajudar. Então, assim, a proposta é essa, é um treinamento de autoconhecimento comigo, e junto, para a gente fazer junto, porque eu vou estar com você ao vivo também. Então, serão aulas gravadas. Essas aulas gravadas terão um PDF que formarão a sua apostila. Porque, gente, treinamento, o nome já diz. A gente precisa treinar, a gente precisa fazer. E a gente precisa aplicar. Porque, assim, se eu falar para você, ó, eu quero participar desse treinamento, se você não aplicar, nem entra, porque não vai ter resultado nenhum para você. Mas, se você quiser participar dessa turma e, junto com a gente formar essa comunidade e trocando e aplicando, aí eu vou te dizer que você vai ter resultados maravilhosos. E você vai ver muita transformação. Então, são aulas gravadas, PDFs que a gente vai montar a apostila e aulas ao vivo. Essa é a proposta que eu tenho para fazer para vocês. Aquilo que eu vivi, que eu experimentei, eu estudei, preparei e eu quero transformar pessoas. Eu não quero dar um treinamento que você compre, que você fique lá sozinho. Não. Eu quero estar com você em encontros no Zoom, onde a gente vai, a partir do que vocês forem fazendo, a gente vai conversar e ver, né? O que está dando resultado, o que não dá, como eu posso te ajudar, né? Qual a sua dificuldade, e a gente conversar como a gente está aqui. Só que vocês estão comigo também e a gente trocando, todo mundo falando. Então, essa é a oferta que eu tenho para vocês. Essa oferta, esse tipo de trabalho, uma própria terapia, né, se fosse o caso, que não é o caso, mas um curso desse tipo, ele custaria muito caro. Só de uma das aulas que eu dou ali, que é sobre perfil comportamental, já é algo que tem muito valor. Mas ele vai ser de um valor muito pequeno, possível no seu bolso, e que eu tenho certeza que você vai fazer parte dessa turma comigo. Antes disso, eu quero mostrar para vocês o que acontece nesse curso. Eu vou colocar aqui o cronograma desse curso não, desse treinamento, que não é curso, para poder mostrar para vocês um pouquinho do que é um trabalho de autoconhecimento, o que a gente conversa ali, o que a gente aprende ali, para vocês poderem ter uma ideia do que é
do que essa comunidade vai fazer, do que nós juntos vamos fazer. Tá? Então, vou esperar colocarem aqui o cronograma e eu vou ler com vocês, tá bom? Deixa eu só aumentar aqui a minha tela. Espera aí. Para eu ler com vocês. Então, cronograma. Né? Vai ter o vídeo de boas-vindas, depois terão os seguintes módulos. São os temas introdutórios para o treinamento. Quem sou eu? Né? A gente ali eu vou conversar com vocês, vou fazer vocês pensarem na história de vida de vocês. Eu falei um pedacinho da minha história, mas tem muita coisa na minha história. E a gente precisa revisitar a nossa história. Você precisa revisitar a sua história, porque muitas das suas dores e muitas soluções que vocês buscam e que eu busco estão na nossa história. A nossa história do que a gente já viveu já tem soluções lá atrás. O problema que você vive hoje já tem soluções lá atrás que você já usou para resolver problemas parecidos. Então, a gente revisita a nossa história para a gente poder descobrir quem sou eu, para você descobrir quem você é, né? Qual a sua essência? Qual a sua verdadeira identidade? E depois, a aula 2, qual a importância do autoconhecimento? Por que isso é uma ferramenta que transforma? E eu vou explicar ali. Hoje eu já falei bastante sobre isso, mas eu vou explicar de forma mais detalhada, né? E uma aula, que é essa aula introdutória, se joga no treinamento. Eu vou te explicar como que você vai aplicar as tarefas. Eu vou te explicar o porquê da importância de aplicar essas tarefas. Porque, gente, o resultado vem com a execução. Se você faz as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. A gente ouve isso direto. Então, para eu ter resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. Então, eu vou estar aí com vocês, explicando como aplicar, planejando com vocês, dando material para vocês, para a gente poder estar fazendo isso. Módulo 2. Módulo 2, vou aguardar aqui, porque eu não sei de cabeça, eu preciso saber do módulo 2. Como você tem vivido, né? A gente conversou um pouco disso hoje, né? Como você faz a leitura da sua vida. Mas é uma aula específica para o treinamento, tá, gente? Hoje aqui eu falei sobre isso, mas superficialmente. A gente vai trabalhar aqui as áreas da sua vida. Todo mundo conhece aquela roda da vida. Ah, eu conheço. A nossa vida foi dividida por áreas. É dividida por áreas, né? Eu vou falar de cada área detalhadamente. Eu vou, junto com você, te dar exemplos, tá? Para você identificar e analisar como estão as áreas da sua vida. Eu vou explicar e, junto com você, vou te ensinar como usar essa ferramenta. Por quê? Porque o que acontece com a gente? A nossa tendência se hoje eu tenho um problema financeiro, eu foco toda a minha vida naquilo ali. Então, eu acordo mal-humorado e durmo pensando na dívida. Verdade ou mentira? Tudo que eu vou comprar, eu seguro porque eu tenho medo, porque eu não tenho dinheiro. Não estou dizendo que a gente tem que ser consumista nem responsável. Mas eu estou dizendo que essa dor, ela começa a permear todas as suas decisões. E por isso que a gente vive mal, porque a nossa vida tem várias áreas, e a gente está precisando desenvolver várias áreas, todas as áreas precisam estar desenvolvidas para a gente estar em equilíbrio. Senão a gente vai ciscar a nossa vida num só problema, numa só questão. Então, dentro disso, a gente vai falar de qualidade de vida, do hobby, da diversão. A gente vai analisar, você vai aprender a identificar se você está vivendo, se não está, como que está, como pode melhorar. Vai falar sobre plenitude, felicidade, vai falar sobre espiritualidade. Aí, dentro ainda disso, a gente vai falar da vida pessoal, sobre como está a saúde, disposição, tudo isso vocês vão identificar, avaliar, e a gente vai criar metas de transformação, tá? Desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional. Vamos esperar o outro. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, vai colocando aí no chat, depois eu leio e esclareço para vocês. Qual o módulo 3? Não, o outro módulo, isso. Vida profissional. Tudo isso é dentro das áreas, das áreas da sua vida. Realização e propósito, né? O que você está fazendo está te levando para aquilo que você deseja? Isso é propósito. Os passos que você está dando, as atitudes que você está tomando, o que você está fazendo hoje, está te levando para o que você deseja?
recursos financeiros. Quais são as possibilidades, né, que você tem para melhorar essa situação? E a gente vai trabalhar com isso, porque o autoconhecimento é isso. Eu pego as minhas possibilidades, eu pego a minha realidade. Eu preciso trabalhar com o que eu tenho. Eu não posso falar para você trabalhar com algo que você não tem. Então, é a gente olhar para a nossa vida e ver quais são os recursos que eu tenho. Como eu posso usar isso em meu favor? A contribuição social. Vamos falar de relacionamento. Relacionamento amoroso, família e vida social. Tudo isso está nesse módulo para a gente poder avaliar e equilibrar a nossa vida, as áreas da nossa vida. Aí vem um outro módulo, depois desse, que é como eu vou aplicar as metas de transformação. Eu costumo falar que pequenos passos geram micros resultados. Às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna. Não pode. A gente distribuir a tarefa em pequenas tarefas e desmembrar essas tarefas de forma que a gente possa fazer. Porque quando a gente cria uma tarefa que é impossível, que é difícil para a gente, o que acontece essa tarefa? Ela me frustra porque eu não consigo realizar. Então, objetivos SMART, então, como que eu vou distribuir isso em objetivos para vocês? E você usar as suas possibilidades, como eu falei aqui, os seus recursos. Outro módulo 4, pensamentos que te atrapalham. Aqueles pensamentos que te sabotam, que te paralisam, que não te deixam vencer, que está relacionado às suas dores. Aula 2, treinando a sua mente. Tá? Treinando a sua mente, porque a mente fala, o corpo obedece. Então, a gente precisa treinar a nossa mente para a gente poder ter ações assertivas, ações que tragam resultados para a gente. Módulo 5, pessoas que convivem com pessoas. Então, eu vou falar sobre o perfil comportamental. Isso é uma aula grande, isso é uma aula que vale... que se você for pegar essa aula sozinha ou sozinho, tem um valor caro essa aula. Perfil comportamental, ele vai ajudar você no seu relacionamento. Você vai descobrir o seu perfil, você vai identificar o perfil do outro, você vai identificar aquilo que você precisa desenvolver para você, que o outro precisa. Isso diminui o conflito na sua casa, na sua família. Tá? E pessoas que precisam de pessoas. Porque às vezes a gente tem a tendência de viver isolado, a gente vai falar sobre isso. Módulo 6, a vida no seu dia a dia. Praticidade na rotina diária, vou te dar dicas, tá? Para facilitar a sua vida e dicas para desenvolver pequenos hábitos. Então, esse é o nosso treinamento. Essa é a turma que eu quero começar. E eu quero convidar você, eu quero te pegar pela mão, eu quero te ajudar em tudo isso. E eu quero que você tenha essa vida mais leve, mais forte, com mais conhecimento para a sua vida, para a sua família. Tá? E no final a gente avalia, né? Porque tudo que a gente faz deve ser avaliado, deve ser analisado. E essa frase que eu gosto muito, o caminho se faz caminhando. É no percurso que a gente é curado, é no percurso que a gente é transformado, é no percurso que a gente vê bons resultados. Então, a minha oferta é essa. O valor que eu tenho para você, hoje eu falei que daria um prêmio para vocês e para aquelas pessoas que estão na aula hoje, tá? Vão receber... Deixa eu colocar aqui, para ver se eu vejo a informação. Vão receber... Só um minutinho aqui. Vão receber um desconto, um link de desconto, um link de bônus, que vocês vão pagar por um valor bem menor até amanhã à noite. Eu preciso falar aqui, eu não estou conseguindo falar com... Só um minutinho, gente. Me ajuda aqui para tirar isso aqui. É aqui que eu tiro? Eu queria informações aqui. Desculpa, pessoal, estava precisando de ajuda aqui, porque eu precisava falar sobre o valor, que é 397, mas para vocês vai ter um desconto, tá? E que isso é parcelado no cartão e a gente vai colocar isso no grupo. O desconto de vocês. É porque a carga aqui, eu pego no carregador. Então é isso. A aula é essa, a oferta é essa, vai para o grupo do WhatsApp.
O valor desse curso é 397, mas para vocês vai ter um desconto. Se você parcelar em 12 vezes, para ele me dar o valor. Eu tinha aqui o script do valor do curso, mas eu não estou conseguindo colocar de novo, igual os depoimentos. Se você parcelar, vai sair em pequenas parcelas, mas é um convite especial para vocês estarem comigo, para vocês fazerem parte dessa turma. Essa turma, como é a primeira, ela vai ter um acesso vitalício, tá? Quem for da primeira turma vai ficar tendo esse acesso vitalício, não é de 1 ano nem 2. Qual a garantia que eu te dou? Normalmente a lei dá a garantia de 7 dias, eu vou dobrar essa garantia para vocês. Vocês podem, 14 dias, incondicionalmente, se desejarem desistir do treinamento, podem desistir, a gente vai devolver o dinheiro. Se vocês... E tem uma garantia condicional. Se vocês... A garantia condicional é a seguinte: se vocês entrarem para o treinamento em 30 dias, vocês não obtiverem resultados, algum resultado, eu me comprometo a ter uma mentoria individual com você para traçar novas metas para vocês conseguirem esse resultado. Tá bom? Ah, Carla, nem com 30 dias não consegui. Eu vou ter mentoria individual e depois dessa mentoria ainda vou te dar mais 30 dias para alcançar esse resultado. Só que essa garantia é condicional, você tem que aplicar. Aplicou, depois disso tudo não deu certo, eu devolvo o dinheiro para você. Tá? E a incondicional é essa, são 14 dias para você, se quiser desistir, vai ter o seu dinheiro devolvido. Tá aqui o valor para mim, eu estava esperando, desculpa, pessoal, mas eu não sabia. O valor original do curso, do treinamento, é R$ 397. Eu estou dando para quem está aqui nessa aula 30% de desconto. Então, ele vai sair por R$ 277 só até amanhã. Tá bom, pessoal? O link vai ser enviado para vocês lá no grupo do WhatsApp. E aí você vai poder parcelar no cartão, lá, porque o treinamento é na Hotmart, então é o esquema que eu acho que vocês já sabem. Ou pode pagar à vista, ou pode pagar no cartão, pode pagar em Pix, tá bom? É isso. Eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a presença de vocês. O que eu desejo mesmo é a vida transformada de vocês, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. Olha, encerrou.